Sempre que alguém pergunta a minha religião, eu digo sempre a mesma coisa. Olha, eu sou evangélico, mas eu não sou evangélico igual aos evangélicos da TV. E essas pessoas nunca entendem o que eu quero dizer com isso, porque para elas, as igrejas evangélicas são todas iguais. Eu acabo tendo que explicar para essas pessoas a diferença que existe entre os tradicionais, os pentecostais e os neopentecostais. Aí eu te pergunto, você sabe a diferença entre esses grupos? Vem que eu te explico. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Você já é inscrito? Já gosta dos nossos conteúdos? Então deixa o seu like para que o YouTube impulsione esse conteúdo para outras pessoas também, tá bom? E se você é novo por aqui, fique comigo até o final desse vídeo. E se gostar do conteúdo, faça a sua inscrição para que você receba toda semana conteúdos como esse. Combinado? Então, bora pro vídeo. A grosso modo, as igrejas tradicionais ou históricas, como são chamadas, são igrejas evangélicas mais antigas, como por exemplo a presbiteriana, a batista e também a metodista. E a grande diferença que existe entre as igrejas tradicionais, pentecostais e neopentecostais, além da soteriologia, está na forma com que cada uma delas entende qual o período em que os dons espirituais podem ser exercidos. Para as igrejas tradicionais, os dons de cura, profecia e línguas são restritos ao primeiro século, ou seja, os dons que os apóstolos receberam para curar enfermos, que os profetas receberam para profetizar, são restritos ao período neotestamentário e que após esse período Deus não capacitou mais ninguém com esses dons. Isso não significa que os tradicionais não acreditem em milagres, tá bom? Eles acreditam sim que Deus pode realizar milagres assim assombrosos. O que eles não acreditam é que uma pessoa específica tenha o dom de curar alguém. São raros, mas você pode encontrar entre os tradicionais uma ou outra igreja que acredite na contemporaneidade dos dons. Mas geralmente eles vão divergir dos pentecostais em relação ao dom de línguas, porque para os pentecostais, os dons de línguas se referem a línguas inteligíveis. Já para o tradicional, o dom de línguas são idiomas, ou seja, alguém que recebe de Deus a capacidade de falar em outro idioma. Então essas são as igrejas tradicionais. Os pentecostais vieram das igrejas tradicionais e eles acreditam na atualidade dos dons, ou seja, todos os dons registrados na Bíblia são para hoje, e entre eles o dom de cura, profecia e línguas estranhas. Eles são chamados de pentecostais por causa daquilo que aconteceu lá em Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo desceu na festa de Pentecostes e os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. A igreja pentecostal mais conhecida é a Assembleia de Deus. Então, resumindo, embora os pentecostais enfatizem o batismo no Espírito Santo e acreditem na atualidade dos dons, eles compreendem que o principal elemento do culto é a pregação do Evangelho. E aqui eu estou me referindo aos pentecostais clássicos, os originais, porque existe muita igreja que tem o pentecostalismo só na placa da igreja, porque as doutrinas, a forma de culto, as ênfases, as campanhas, a forma como se pede dinheiro e muitas outras coisas não passam de práticas neopentecostais. Então, já que eu falei sobre os tradicionais e os pentecostais, o que é o movimento neopentecostal? O neopentecostalismo é o exagero do pentecostalismo. Ele faz exatamente o que a Bíblia diz que não devemos fazer, ou seja, ir além do que está revelado na Escritura, ultrapassar as doutrinas de Cristo. Eu não sei qual é o seu nível de conhecimento teológico, mas você precisa entender que existem doutrinas na Bíblia que são inegociáveis e assuntos que são discutíveis. Então, quando se debate determinados assuntos bíblicos, é muito possível fazer a distinção entre heresia e erro hermenêutico ou exegético. Por exemplo, os tradicionais dizem que os dons não são para hoje, já os pentecostais dizem que sim, mas ambos estão amparados pela Bíblia. Os tradicionais dizem que esses dons tinham propósitos. Os dons de curar e realizar milagres tinham um propósito de ratificar a pregação do Evangelho, e o dom de profetizar tinha o objetivo de colaborar para o desenvolvimento do cânon. E os pentecostais vão dizer o seguinte: não, nós concordamos com tudo isso, mas me mostre um texto bíblico que diga claramente que esses dons cessaram. E depois que o debate termina, eles saem dali se abraçando e tirando selfie, porque eles não estavam discutindo uma doutrina inegociável para a igreja cristã, mas um assunto secundário
secundário. Agora, o que o neopentecostalismo fez foi ir além do que a Bíblia diz e não somente isso, distorcer a palavra de Deus. E diferentemente das igrejas tradicionais e pentecostais, as igrejas neopentecostais não possuem um pensamento teológico bem estruturado. Não há nenhum tipo de sincronia nas doutrinas deles. Então, ser teologicamente fraco é uma característica muito forte no movimento neopentecostal. E por essa razão, há igrejas neopentecostais de todos os jeitos que você possa imaginar. Por exemplo, há igrejas neopentecostais que acreditam em dons de língua e também no dom de profecia. Então o culto deles vai girar em torno disso. Profecia e língua estranha. Então, a cada 10 palavras do pregador, 7 são língua estranha. E praticamente não há pregação na igreja, é só revelação. O pastor revela CPF, RG, placa de carro e tudo mais. Por outro lado, há igrejas neopentecostais que demonizam o dom de língua e também profecia, mas enfatizam exageradamente a prosperidade, como é o caso, por exemplo, da Igreja Universal, Mundial e a Internacional da Graça. Mas também há características em comum entre essas igrejas. E a primeira característica em comum que elas têm é que todas elas realizam campanhas bizarras para atrair multidões, ganhar autoridade espiritual sobre o povo e arrecadar dinheiro. E eu fiz uma pequena lista com algumas campanhas bizarras que essas igrejas fazem. E a primeira e mais famosa é a campanha da vitória. Depois nós temos a sexta-feira da libertação, a quebra de maldição, campanha da prosperidade, 12 passos do janeiro profético, 12 dias de oração para 12 meses de vitória, seminário dos 70, que promete cura, libertação e restauração da vida sentimental, campanha do pão da revelação, corrente portas abertas com a entrega da chave, cimento da casa própria, rosa de Sarão, cajado de Moisés, escada de Jacó, carta para Deus, vassoura ungida, óleo de Israel e a mostarda da fé. E não tenha nenhuma dúvida de que existem muitas outras campanhas por aí, mas eu vou te dizer uma coisa, tudo isso é presepada e mentira, não caia nesse engodo não. A segunda característica que essas igrejas têm em comum é que todas elas são adeptas de uma heresia chamada confissão positiva. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém dizer que as suas palavras têm poder. E a confissão positiva diz que você atrai tudo aquilo que você diz. Ou seja, se você disser incessantemente palavras de bênção, como por exemplo, eu já venci, a vitória é minha, eu já estou curado, você vai atrair essas bênçãos para você. Mas, se você usar determinadas palavras, como por exemplo, miserável, maldito ou desgraça, você atrai todo tipo de problema para sua vida. E é exatamente por isso que eles ficam dizendo, profetize isso, profetize aquilo. E há muitos pregadores, inclusive pentecostais, que dizem durante as pregações, eu vou profetizar. Se você já ouviu pregadores dizendo isso, você precisa saber que esses pregadores foram influenciados por essa heresia chamada confissão positiva. Gente, há muitas outras diferenças entre as igrejas neopentecostais com os demais grupos. É exatamente por isso que eu pretendo fazer uma série de vídeos refutando as heresias do neopentecostalismo. Eu não faço isso agora porque senão o vídeo vai ficar muito grande e vocês não vão assistir esse vídeo, né? Então eu quero dar a vocês a última característica das igrejas neopentecostais. A terceira característica que essas igrejas têm em comum é que elas são cafonas, bregas e super coloridas. Apesar que tem algumas aí que já se pintaram de preto, né? Então, em geral, é tudo muito exagerado. Os pregadores usam ternos com cores chamativas, sapatos brilhosos, até talite eles usam, que é um pano que os judeus usam para fazer oração, porque eles gostam muito dessa judaização da igreja. E essas igrejas têm réplicas mal feitas da Arca da Aliança, candelabro, o louvor é sempre muito alto, a luz é sempre apagada. E uma coisa precisa ficar clara aqui, esse grupo é sempre considerado pelos pentecostais e pelos tradicionais como uma seita que precisa ser combatida. E eu concordo com isso. Para mim, o neopentecostalismo é um câncer que precisa ser erradicado. Eu sei que essa é uma tarefa muito difícil porque em cada rua tem pelo menos 20 igrejas neopentecostais, mas eu creio que esse esforço vale a pena. E se você faz parte de uma igreja neopentecostal, eu te dou o conselho que o Simba deu para o Scar: fuja. Fuja para nunca mais voltar, porque você não faz parte de uma igreja, mas de uma seita que propaga ensinos enganosos e malignos. E o que você achou desse conteúdo? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.
oferecer.